Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro Oração. Espero que estejam todos bem, principalmente com saúde, para podermos trabalhar e para podermos fazer a nossa vida, mas sempre de acordo com os princípios de Deus. Vamos então continuar. O perdão, porém, tem um sentido mais amplo do que muitos supõem, dando a promessa de que perdoará abundantemente. Deus acrescenta como se o significado dessa promessa excedesse tudo o que pudéssemos compreender. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, 8 e 9. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial, pelo qual Ele nos liberta da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É transbordar do amor redentor que transforma o coração. Davi tinha a verdadeira concepção do perdão ao orar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, versículo 10. E no outro lugar ele diz: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Salmo, capítulo 103, versículo 12. Deus, em Cristo, deu-se pelos nossos pecados. Sofreu a cruel morte da cruz. Carregou por nós o peso da culpa, o justo pelos injustos, a fim de poder manifestar-se o seu amor e atrair-nos a si. E diz: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Que Cristo, a vida divina, habita em vós e manifeste por vosso intermédio o amor de origem celestial que irá inspirar esperança ao desalento e levar paz ao coração ferido pelo pecado. Ao aproximarmos de Deus, esta é a condição que temos de satisfazer à entrada, que, recebendo misericórdia da sua parte, nos entreguemos a nós mesmos para revelarmos aos outros a sua graça. O elemento essencial para que possamos receber e comunicar o amor perdoador de Deus é conhecer o amor que Ele nos tem e crer nesse amor. 1 João capítulo 4, versículo 16. Satanás opera por meio de todo o engano de que pode dispor a fim de não distinguirmos esse amor, levar-nos-á a pensar que as nossas faltas e transgressões têm sido tão ofensivas que o Senhor não tornará em consideração as nossas orações e não nos abençoará nem salvará. Em nós mesmos não podemos ver nada senão fraqueza, nada que nos recomenda a Deus, e Satanás diz-nos que não vale a pena, não podemos remediar os nossos defeitos de caráter. Quando tentamos ir ter com Deus, o inimigo segreda. Não adianta orares, não praticaste aquela má ação, não pecaste contra Deus e não violaste a tua consciência. Temos, porém, o direito de dizer ao inimigo que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Quando sentimos que pecamos e que não nos é possível orar, é um momento de orar. Talvez nos sintamos envergonhados e profundamente humilhados. Devemos, porém, orar e crer. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação de Cristo Jesus, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. O perdão, a reconciliação com Deus, não é concedida
como recompensa pelas suas obras. Não é outorgado em virtude dos méritos de homens pecadores, mas é uma dádiva que nos é feita, a qual tem na imaculada justiça de Cristo o fundamento da sua conceição. Não devemos procurar diminuir a nossa culpa desculpando o pecado. Temos de aceitar a divina avaliação do pecado, e essa é muito pesada. Só o Calvário pode revelar a terrível enormidade do pecado. Se tivéssemos de suportar a nossa própria culpa, ela esmagar-nos-ia. Mas o inocente tomou o nosso lugar, embora não o merecesse, carregou a nossa iniquidade. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Gloriosa verdade, justo para com a sua lei e, todavia, justificador de todos quantos acreditam em Jesus. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que nos perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. O que é que podemos falar sobre este capítulo? Jesus veio à Terra para nos salvar, que o diabo, independentemente de nos estar sempre a segredar ao ouvido, a dizer que não vale a pena, que nós já sabemos que vale sempre a pena. Nós, quando pecamos, devemos sempre ir a Deus, devemos sempre pedir perdão, tentar não fazer de novo, e pedir misericórdia a Deus e que nos perdoe. Satanás está no alcance de todas as alminhas, porque sabe que está nos fins dos tempos e ele sabe qual é o destino dele, e por isso ele está a tentar que todas as consiga trazer cada vez mais almas para ele. Não tenhamos medo de falar com Deus, não nos envergonhemos, porque eu também sei bem o que é isto, de envergonhar-nos, mas não tenhamos medo, porque o nosso Pai dos céus é maravilhoso e misericordioso, e Ele só nos quer ouvir mesmo que a gente esteja a chorar, a soluçar. Ele só quer ouvir porque é que nós fizemos aquilo, porque é que nós estamos angustiados. Ficamos por aqui, meus amigos. Espero que possam ter um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.